Bom dia a todos, a graça e paz do Senhor. Estamos mais uma vez aqui nessa manhã para adorarmos e agradecermos o nome santo do Senhor. Queremos dizer a você que já está conosco, que convide os seus amigos, seus vizinhos para acessar o Facebook para junto conosco aprender na nossa escola bíblica dominical nesta manhã. É um privilégio para cada um de nós estarmos aqui, né, na presença do nosso Deus e engrandecendo o nome santo do Senhor. Então eu lanço a proposta a você, esse convite de você estar convidando os seus amigos, você está avisando a eles que já começou, os nossos irmãos na fé, dizendo que nós já estamos ao vivo, né, para aprendermos mais uma vez da palavra de Deus, onde nós estamos estudando um tema: evangelização e responsabilidade social. Nós estamos falando sobre missões, nós estamos estudando sobre missões. Missões está no coração de Deus e precisa estar no nosso coração, no coração de cada um de nós. Então nós vamos iniciar nesta manhã orando ao Senhor, agradecendo a Ele por esse privilégio de podermos celebrar Ele nesta manhã, neste bom dia. Bom dia a todos, com muita alegria, com satisfação, com um sorriso nos lábios, dizendo que grandes coisas fez o Senhor por cada um de nós e é motivo de nós estarmos alegres, felizes, celebrando e agradecendo o nome santo do nosso Deus. Nós vamos orar e em seguida o diácono Adeval vai louvar ao Senhor com o hino do cantor cristão. Oremos. Senhor Deus, eterno Pai, louvado seja o teu santo e excelso nome. Senhor, nós estamos na tua presença. A tua palavra diz que na tua presença há fartura de alegria. Então que nesta manhã, que cada um que acessar, que cada um que for, Senhor, cultuar junto conosco, eu não digo assistir, mas digo cultuar, Senhor, te celebrar nesta noite, nesta manhã, de poder estar adorando o teu nome, de poder estar louvando os hinos que vão ser entoados nesta manhã, que tu esteja junto conosco, engrandecendo o teu santo nome. Glória a Deus. E agradecendo a ti por esse privilégio de podermos estar diante da tua presença. Abençoa, Senhor, esse estudo, que ele é maravilhoso, traz grandes ensinamentos para cada um de nós, e que nós possamos nos firmar e nos fortalecer cada vez mais. Amém, na tua Jesus. Palavra e em tudo que tu tens nos ensinado. Orienta-nos nessa manhã, para que não venha faltar o óleo da unção sobre nossas vidas, Senhor. Aleluia. Que é a tua palavra viva, poderosa e eficaz e transformadora. Amém, Jesus. Pai, nós te agradecemos pelo teu amor, por esta manhã e pelos teus filhos e as tuas filhas que estão conosco. Senhor, abençoa cada visitante que chegar nesta manhã para parar e se deter nos seus compromissos e vir engrandecer o teu santo nome. Nós apresentamos a todos, e em especial, Senhor, o teu Espírito Santo que está conosco, nos ensinando e ministrando sobre nossas vidas. Amém, Jesus. Para que nós possamos, Senhor, agradecer a tua bondade todos os dias da nossa vida, a tua fidelidade sobre a vida de cada um de nós. Agradecermos, Senhor, pela tua escritura e agradecermos pelo estudo de hoje. Glória a Deus. Com certeza vai ser uma bênção, uma edificação para nossas vidas. Pai, nós te louvamos por tudo. Deus. E te agradecemos desde já, no nome santo maravilhoso de Jesus. Amém. 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 A palavra está com o diácono Adeval. Amém. Lembrando, irmão, graça e paz do Senhor Jesus. Lembrando que continuando na lição 12 ainda, né? A lição é falando sobre evangelização e responsabilidade social. A lição 12 na parte 2, né? Que a gente vai dar continuidade, amém? Vamos louvar o Senhor com o hino 154, amém? 154. E os irmãos compartilhem, né? A escola bíblica dominical, né? É a nossa live, né? A live, né? Para que o povo veja também e aprenda da palavra de Deus, né, irmãos? 154, abra no seu cantor cristão. Vamos chamar os irmãos para juntos, né? Adorarmos a Deus. Não assistir, mas
adorar a Deus, Cultuarmos né? a Deus. Cultuar o nosso Deus, né? Porque a gente fazendo isso, a gente está se alimentando espiritualmente. Amém? Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Fico pelos séculos do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas, não irei falhar. Vindas tempestades a me consternar, pelo verbo eterno eu hei de trabalhar. Firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas sempre vejo assim, purificação no sangue para mim. Plena liberdade gozarei sem fim, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas do Senhor Jesus, em amor ligado com a sua cruz. Cada dia mais alegro-me na luz, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Glória a Deus, né, irmãos? Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos abrir a nossa Bíblia no texto devocional que se encontra em Mateus 25. Mateus, o primeiro livro do Novo Testamento, no capítulo 25 e o verso 25, o verso 31 a 46. Não sei se os irmãos ouviram, né? Um canto, né? Assim, do pássaro. A gente tem uma calopsita, é uma fêmea, o nome dela é Lila, e quando a gente fala alto, quando a gente canta, ela também fica acompanhando, aí ela fica chamando a gente, fica cantando também. Lilinha, o nome dela é Lila, ela fica animada também. Aí quando os irmãos veem alguma zoadinha de pássaro, é Lila que está aqui com a gente. Todo ser que respire, louve ao Senhor. Então Lila está louvando ao Senhor. Então, Mateus 25, 31 a 46, amém? Vamos ler, né? Que vai falar sobre o grande julgamento, né? É um texto grande, mas a gente vai ler todinho. Assim a gente vai aprender lendo, meditando, comendo, né? Essa palavra de Deus. Diz assim: quando vier o Filho do Homem na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença. E ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda.
Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, bendito de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo, porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era forasteiro e me hospedaste, estava nu e me vestiste, enfermo e me visitaste, preso e foste ver-me. Então perguntaram o justo: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos? Ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? O rei respondendo lhe dirá: Em verdade vos afirmo que sempre que o fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos, porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, sendo forasteiro, não me hospedaste, estando nu, não me vestiste, achando-me enfermo e preso, não foste ver-me. E eles perguntaram: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo, preso? Não te assistimos. Então lhe responderá: Em verdade vos digo que sempre que o deixaste de fazer a um destes mais pequeninos, a mim o deixaste de fazer. Irão este para o castigo eterno, porém o justo para a vida eterna. Entendeu, irmãos? Amém? Bendito seja o nome do Senhor. Medite nesse texto, né? Em Mateus, né? 25, 31 a 46. Mastigue bem esse texto, medite bastante nesse texto e você vai entender. O Espírito Santo de Deus vai falar no seu coração esse texto. E o Senhor vai falar bem no teu coração o porquê muitos vão ficar e o porquê muitos vão entrar no reino celestial. Você fazendo essa primeira parte, você vai sentar à direita de Deus. Amém? Então, irmãos, vamos ajudar uns aos outros. Vamos, né, amar uns aos outros. Vamos ajudar. Vamos apoiar, né? Vamos ajudar aqueles que estão necessitados. A lição fala nisso, né? Porque o Senhor Jesus veio fazer isso. O Senhor Jesus veio salvar e abençoar os que estavam necessitados. E ainda hoje Ele está abençoando e Ele está ajudando e Ele está salvando. O papel principal de Jesus no seu ministério foi salvar vidas. Vidas perdidas que precisava saber que há um Deus Todo-Poderoso que ama o ser, né? O ser humano. Então, Deus, com seu amor eterno, seu amor de Pai, de Deus Todo-Poderoso, né? Deu seu Filho para nos salvar. Doou Jesus Cristo, o seu único Filho. E Jesus sabia que ele ia sofrer, que ele ia ser humilhado, né? E que ele ia morrer em morte de cruz para salvar você, para me salvar. Ele ia passar por um processo muito grande, ia sofrer muito, mas ele se doou por nós. Mas ele conseguiu nos dar a nossa vitória. Então, vamos também fazer o nosso sacrifício para conseguir salvar vidas, em nome de Jesus. Porque nós não vamos salvar vidas. Nós vamos ser apenas um instrumento na mão de Deus, né? Para falar do amor de Cristo, para
as vidas saber que Jesus é amor e que Jesus salva, né? E como devemos fazer isso? Demonstrar o amor de Cristo na nossa vida. Testemunhar do poder de Deus. Ser pessoas boas, ser pessoas exemplar, dar bom testemunho, ser pessoas educadas, né? Ser pessoas amorosas, né? Presente na vida ser presente na vida das pessoas, né? Procurar fazer o máximo pelas pessoas, para que as pessoas vejam que a gente somos diferentes. E tentar imitar Jesus. Tentar, né? Imitar Jesus. Fazer o máximo. Porque ser Jesus ninguém pode ser. É impossível. Mas fazer pelo menos um pouco, né? Para que as pessoas vejam que a gente é do bem e que a gente fale de Jesus para as pessoas. Para um dia, irmãos, o Senhor mandar a gente sentar à direita dele, para um dia entrar, tomar posse do reino eterno. Amém? Glória a Deus. Vamos para a lição, né? A nossa lição, que vamos começar na parte 2. Enquanto salvava o mundo, Jesus o melhorava. Né? Enquanto salvava o mundo, Jesus o melhorava. Nós sabemos que Noé procurou salvar o mundo, mas o povo não deu ouvido a Noé, né? Mas ele conseguiu salvar a família dele. Ele não salvou o mundo, mas salvou a família dele. Mas ele falou o que Deus tinha colocado na boca dele. Mas o povo não deu ouvido. Ele fez o papel dele, como você está fazendo, pregando o evangelho. Você está pregando o evangelho. Eu não sei como você está fazendo visita. Agora está sendo difícil a gente visitar as pessoas. Mas a gente pode mandar pelo Zap, né? Pelas redes sociais, né? Uma mensagem. Facebook, Instagram, né? Telegram. Como a pastora está dizendo aí, né? No Facebook, Instagram, as redes sociais. Telegram, WhatsApp. E às vezes até no trabalho, pessoalmente, irmão, ainda a gente tem contato com as pessoas. Não venha dizer que a gente não pode ter contato com as pessoas, não. Tem, a gente ainda tem contato com as pessoas. Eu tenho contato e eu falo, né? Ontem mesmo eu estava conversando com o irmão Diógenes, né? Diógenes veio aqui, se ele está me ouvindo, ele sabe disso. Eu estava conversando com o Diógenes, a gente estava conversando e eu dei até uma palavra a ele ontem, né? Eu passei até da minha hora que eu tinha um compromisso ontem, mas eu estava conversando com ele. Eu falei, né? Falei da parte de Jesus com ele ainda. Então a gente ainda tem contato com as pessoas e a gente pode falar de Jesus ainda, né? Pouco ou muito a gente tem ainda contato com as pessoas e a gente pode falar de Jesus com as pessoas ainda. Então a gente tem que fazer nosso papel enquanto a gente está vivo, né? A gente tem que fazer nosso papel. Mas vamos para a lição. E a lição vai falar nisso mesmo, de a gente anunciar o reino de Deus, né? No versículo 18, lemos, né, que Jesus foi enviado para proclamar a libertação aos cativos. Vamos dar uma carreirinha aqui. Aos cativos, restaurar vista aos cegos e libertar os oprimidos. Podemos também entender aqui uma dimensão social no ministério de Jesus. Enquanto anunciava o céu, ele abençoava a terra. Ele salvava a alma dos homens, mas também supria as necessidades físicas deles. Na apresentação do Salvador em Atos 10:38, Pedro fez questão de destacar que Jesus andou por toda parte fazendo bem. De fato, nas páginas do Evangelho, vemos Jesus o tempo todo fazendo bem. Basta uma viagem ao Evangelho de Lucas para encontrarmos Jesus fazendo bem aos oprimidos pelo diabo, né? Lucas 4:31, 37. Aos enfermos, 4:38, 41, 5:12, 26 são tudo referências. Aos enlutados aos famintos, 9, 10, 17. E a outros grupos de pessoas. Ainda nesse evangelho, na parábola do homem samaritano, 10, 25, 37, Jesus nos abre uma janela para mostrar que a nossa missão é integral. O homem ferido é o retrato de todos aqueles que precisam, além do evangelho salvador, dos cuidados materiais. No final da parábola, Jesus ordena:
vai e procede tudo de igual modo. Aqui ele nos convoca para sermos os bons samaritanos no nosso mundo. Ele sabia que o seu ministério seria curto e que precisava anunciar com urgência o reino de Deus que viria. Lucas 10:9. No entanto, teve tempo de fazer o bem ao homem. Mulheres, crianças, ricos, pobres, sadios, doentes, enfim, a todos que precisavam de seu cuidado e proteção. O apóstolo Paulo, seguindo o modelo de Jesus, fez a mesma coisa. Né, irmãos? Então, a gente vê que Jesus só fez o bem. Em todo o seu ministério, Jesus só fez o bem. Depois que Saulo foi convertido de verdade, ele também só fez o bem, né? Procurou fazer o bem, né? Ele procurou, como diz ele nos seus escritos, ele procurou imitar Jesus Cristo. É o nosso papel também, né? E ele diz aqui, procurar me imitar também, como eu imitei o próprio Cristo. Então a gente tem que fazer o bem. Aquele samaritano, né, irmão, que estava ali fazendo uma viagem, né? E a gente vê ali como aquele homem que estava ali, que foi assaltado, né? Espancado, né? Foi agredido, quase morto. E a Bíblia fala que passou ali, né? Os levitas, né? Passou ali os sacerdotes, né? E passaram de lado e nem ligaram, irmão, né? Quer dizer, o levita que louvava a Deus poderia socorrer aquele pobre homem que estava precisando de um socorro, né? Mas viram e passaram direto. Depois veio o sacerdote também, homens que pregavam a palavra de Deus, viram e desprezaram, passaram direto. Depois veio quem? Quem foi que veio? Hein, pastora? Um samaritano. Né? E teve o quê? Piedade, compaixão, não é verdade? E ali socorreu aquele homem, né? Ele atrasou a sua viagem, levou aquele homem, né? Tratou aquelas feridas com muito cuidado. Que o samaritano não era muito bem visto, não era muito Sim, bem. pastora, fala aí. Né? O samaritano, ele não era muito bem visto como as pessoas que poderiam dar uma ajuda ou um socorro. Eles não eram vistos como pessoas do bem, né? Tinha uma inimizade entre o povo judeu de Israel. O povo não tinha amizade com os samaritanos. Eles eram intrigados. E não pela parte do samaritano, mas pelo povo querer ser mais, vamos dizer, santo, quer ser mais. Não é diferente dos nossos dias, que tem também pessoas que querem ser mais santo do que o outro, né? Mais santo do que o outro. Muitas vezes passa para o outro, não fala. A gente dá a paz do Senhor, não responde. Passa para outra calçada para não falar com a gente, né? Se esconde para não encontrar com a gente. E não é diferente da história do samaritano e aquele homem que tinha sido assaltado e judiado, não. Não é diferente dos nossos dias, não. Porque tem pessoas carentes, pessoas que estão enfrentando dificuldade, e tem muita gente dizendo que são cristãos, mas não querem se aproximar do próximo para dar uma palavra do evangelho, que dirá para ajudar financeiramente, uma ajuda que aquela pessoa está necessitada. Então não foi diferente, não. Jesus estava mostrando justamente um samaritano, porque para aqueles, vamos dizer, discípulos de Jesus, eles não gostavam de samaritano, não via com os bons olhos os samaritanos. E quantas pessoas olham para determinada denominação e olham, é de tal igreja, então sei não se vai para o céu, não, sei se nem olha para a gente diferente. E muitas vezes por causa do nosso mau testemunho. E muitas vezes não é nem o mau testemunho, é porque a pessoa não quer se aproximar do outro para dar uma palavra, se aproximar do outro, porque quer ser especial. Quer ser o primeiro a chegar no céu, né? Ser o primeiro a chegar no céu. Ser aquele que vai sentar ao lado do Senhor. Então, quer ser o todo especial. E na realidade não existe isso na Bíblia. Em nenhum momento
a gente vai encontrar os que são especiais, os preferidos. A gente vai ver os discípulos, dois dos discípulos querendo sentar, um à direita e outro à esquerda. Jesus disse, olha, bem, você pode fazer isso, mas se você puder passar pelo que eu vou passar. Então, nós enfrentamos dificuldade aqui na terra, sim, mas nós temos que ajudar um ao outro, nós temos que socorrer um ao outro e ver a necessidade do outro. Muitas vezes nos colocar no lugar do outro, que é muito difícil a gente se colocar no lugar do outro para enxergar o que é que o outro está enfrentando mesmo, o que é que o outro está passando, o que o outro está vivendo, por que ele vive desse jeito, por que ele é assim, né? A gente precisa ouvir o que o outro tem para dizer. Então Jesus sabia que seu ministério era curto, então por onde ele passava ele fazia diferença. Se tinha pessoas doentes, era curado, se tinha leprosos, a lepra saía, se tinha pessoas cegos, era curado, se tinha pessoas deficientes, também era curado, se tinha morto, Jesus mandava levantar e o morto levantava. Então, tudo isso acontecia. Então, o apóstolo Paulo, aprendendo do próprio Cristo, ele também viveu as experiências que o Senhor tem, as experiências. Então, ele viveu, ele renunciou tudo que era para ser renunciado e agora foi viver um evangelho da verdade e da santidade. Porque não são todos hoje que querem viver esse evangelho. Não é todos que querem viver. A gente vê o seguinte... você tem que viajar, você tem que passear, você tem que ter lazer, você tem que fazer isso. E o evangelho fica praticamente esquecido, né? O que a gente escuta de certos líderes é que o evangelho parece que não tem mais aquela força, não tem mais aquele poder. Cadê a oração? Cadê a ação do Espírito Santo? Muitas vezes a gente se questiona escutando certos líderes trazendo palavras e a gente diz assim, meu Deus, onde é que está o evangelho transformador que dá vontade de pregar, que dá vontade de anunciar, que como ontem mesmo eu tive a oportunidade de conversar umas meia hora com uma pessoa de Minas Gerais e eu estava dizendo a Deval, o prazer do meu pai era pregar o evangelho, era prazer. Ele pregou 28 anos para minha mãe e ele pregou 68 anos o evangelho, 68 anos. E em nenhum momento a gente viu ele fracassar e dizer, vou cruzar meus braços e não vou mais fazer a vontade de Deus, ou não vou mais pregar o evangelho. Em todo momento ele sentia esse prazer de pregar o evangelho. Mesmo nas suas velhices dos seus 88 anos, eu estava dizendo a Deval que ele aceitou Jesus com 30 e se arrependeu porque não aceitou antes, mas tudo é no tempo de Deus. Mesmo assim, ele pregava o evangelho e uma pessoa, ele pregou o evangelho e a pessoa aceitou e quando aceitou disse, o senhor sabe quantos anos o senhor pregou o evangelho para mim? Ele disse, não, senhor, 10 anos o senhor pregou o evangelho para mim, há 10 anos. Em nenhum momento ele parou e desanimou, não. Ele continuou pregando o evangelho. Então, assim é a palavra de Deus em nossas vidas. A gente tem que ter essa satisfação. Não se preocupar se o tempo está passando. Porque tudo Deus tem um propósito. Então, a gente prega o evangelho, sim. Aí tem as pessoas necessitadas? Tem. A gente procura ver quem está os necessitados. Procura ajudar as pessoas que estão carentes, se estão necessitadas, se estão enfermos, se estão com problemas. O que acontece? A gente vai e ajuda, socorre. Mas hoje em dia são poucos que querem dar o socorro aos que estão carentes, que estão necessitados, aos que estão faltando a palavra, sem força, na fé. Muitas vezes assim, tá sem força porque quer, ó, vai morrer, é porque morre. Não é assim não, a gente tem que ir para o lugar do outro, sentir a dor que o outro está passando. O que é que está acontecendo? Por que ele está assim? O que é que ele está sentindo realmente? O que é que está acontecendo? Então, se era homem, Jesus se preocupava. Se era mulher, a gente vê que Jesus também se preocupava com as mulheres. Se era criança, Jesus também se preocupava com as crianças que tentaram impedir as crianças. Jesus disse, deixai vir a mim as criancinhas, porque das tais é o reino dos céus. Então, as crianças também, Jesus se preocupava. Jesus se preocupava com os ricos,
com os pobres, Jesus se preocupava. Jesus se preocupava com os que estavam sadios, com pleno corpo, vigor, e com os que estavam doentes, que estavam enfermos. E nós sabemos que também a lição falou sobre os que estavam presos, cativos. Então, preso pelo nosso adversário, pelo nosso inimigo. Então, Jesus via as pessoas que estavam presas. A gente sabe que até hoje ainda tem pessoas que vivem presas a algum dogma, alguma coisa que o prende. Não, meu dogma é esse: eu nasci em tal religião, vou morrer em tal religião, vou morrer na religião dos meus pais. Eles viveram assim, eu não vou negar e eu vou ser assim. Então, coloca ali aquele dogma na cabeça e fica, e escuta o evangelho e não dá vazão para Cristo. Então fica se questionando, se posicionando, brigando, sem querer aceitar o que a palavra está dizendo. Apesar que nós estamos vivendo numa modernidade que hoje, em todas, assim, a maioria das igrejas, não vou dizer todas, mas a maioria das igrejas, independente de ser evangélica ou não, estão com a Bíblia na mão. E estão com conhecimento, muitas vezes mais conhecimento do que muito cristão. Porque lê a Bíblia para ter argumentação, para dizer o que a Bíblia não diz. Mas fica com argumentação diante da palavra. A gente viu o jornal essa semana, uma mulher dizendo que um líder usou a palavra para dizer que ele poderia pecar com ela dentro da palavra. Então a gente tem que ter muito cuidado com aquilo que está sendo apresentado. Então os que estavam aqui, que a palavra está nos dizendo, que Jesus, enquanto ele estava no mundo, Jesus salvava e Jesus melhorava. Então Jesus melhorava a situação daqueles que estavam enfermos. Aí como é que nós vamos melhorar? Aí eu me lembro de um pastor que nós fomos a um evento em Casa Amarela, e o pastor disse que chegou numa igreja que lá já tinha passado um pastor que passou muitos anos, era cuscuz de manhã, cuscuz meio-dia e cuscuz à noite. Era cuscuz, só cuscuz. Cuscuz porque só tinha aquele salário que vinha da igreja mãe. E ele, quando foi depois, ele mudou, recebeu uma nova proposta, e ele foi para a nova igreja e deixou aquela igreja. E um pastor já assim, já experiente, foi para lá. E quando ele chegou lá, o dízimo era praticamente zero. O dizimista não tinha. E eu disse: o que é que eu posso fazer para melhorar a situação dos irmãos que estão aqui? Eu tenho que fazer alguma coisa. E ele perguntou aos irmãos, ele percebeu que no bairro tinha muito pé de coco e muito coco. Então ele perguntou aos irmãos: na sua casa tem coco? Aí ele: tem. Na sua casa tem pé de coco? Tem, né? Aí foi perguntando, ele chegou assim: então vamos fazer o seguinte, eu vou dar uma parte da matéria e vocês vão contribuir com a outra. Ele foi, providenciou a caixa de picolé e providenciou açúcar. E eles tinham a outra parte que era o coco. Então, todo mundo fazendo picolé de coco e vendendo picolé de coco. Uns faziam, colocavam no freezer, na geladeira e saíam vendendo na rua. Outros vendiam em casa. E assim começaram. Ele começou a tirar a parte que seria feita para o açúcar, começou a administrar, e ali a igreja começou a ter dízimo, né? Começou a ter um dinheiro para que eles pudessem se sobressair. Aí uns que foram melhorando, comprou, era a moda daquelas coisas de batatinha frita, aí compraram e botaram na frente da casa batatinha frita para vender, outros botaram pastéis para vender, e cada um foi botando uma coisa, e foi o comércio foi melhorando, e assim Deus foi abençoando ali aquela igreja. Já outro testemunho que eu vi de uma irmã, que ela também queria melhorar a situação da casa dela, a situação de vida materialmente falando. E ela disse que estava orando e disse: Deus, eu vou para a igreja quase com a mesma roupa, meus filhos vão tudo quase com a mesma roupa. Eu preciso de um socorro teu, eu preciso de uma forma de ganhar dinheiro. E meu esposo não me deixa trabalhar, ele não me deixa trabalhar.
Lembra que Jesus, enquanto estava aqui na terra, Jesus estava melhorando o mundo? Então ela disse que olhou assim, aí viu o pé de coqueiro lá. Eu disse, já sei, vou fazer picolé para vender. Aí começou a fazer de coco, vai de coco, começou a mudar os sabores, dos sabores. Ela comprou uma máquina de costura, da máquina de costura ela fez roupa para os filhos dela, roupa para ela, começou a costurar para a vizinhança e assim começou a dizimar, que o propósito maior dela era dizimar. E ela disse, desde o primeiro momento, do primeiro picolé que ela vendeu, até a roupa que ela começou a costurar, ela disse que o dízimo dela foi aumentando. E ela foi abençoando a obra do Senhor e Deus foi abençoando ela. E ela disse que daí, mais na frente, juntando com o marido dela, compraram a moradia deles. Veja, e quando o esposo não queria que ela trabalhasse fora, como era dito antigamente, ela dentro de casa mesmo, ela conseguiu ganhar financeiramente, conquistar suas finanças e não deixou de ir para a casa do Senhor. O que é interessante é isso, que ela disse, olhe, eu não deixei em nenhum momento que tudo que eu tinha, as orações que tinha na igreja, tudo que eu tinha, eu estava lá, eu estava presente, eu estava fazendo a minha parte. Então, a nossa parte, a gente precisa fazer. A gente tem que dar cuidado para com os mais novos na fé, a gente tem que ter cuidado. Nós temos que nos preocupar com eles, porque nós sabemos que a Bíblia diz que o mundo jaz do maligno. Então, a gente tem que vigiar e dar apoio e dar força para aqueles que estão necessitados. Muitas vezes, é uma necessidade que a gente não consegue enxergar, mas que precisa ser trabalhado. Então, quem precisa fazer essa diferença somos nós que temos um conhecimento maior e um avivamento maior da palavra de Deus. É o diácono de volta com a palavra com o professor. Amém. Sim, irmão, vamos aqui para a aplicação da nossa lição, né? Da página 66. Enquanto prego o evangelho, faço o bem como Jesus o fez, né? Aí diz aqui, cuide dos doentes. Aí fala sobre visitar. Nós estamos passando um momento que nós não podemos, por enquanto, visitar, né, irmão? Aí diz aqui, visite, ajude com remédio, médicos, cuidados de higiene e saúde. Apoie os enlutados, visite, ajude com funeral, preste assistência, supra necessidade. Ajude os famintos, providencie alimentos, cesta básica, trabalhos que gerem renda. Socorra os desamparados, viúvas, órfãos, moradores de rua, portadores de necessidades especiais. Colabore com instituições cristãs, assistências confiáveis. Seja voluntário, faça doações, doe roupas, calçados, brinquedos, móveis, tudo bem conservados. Capacite a comunidade carente, ofereça curso de alfabetização de adultos, de artesanatos, informática, inglês, culinária, corte, costura, etc. Eu acredito, irmão, que algumas igrejas fazem isso, né? Outras não faz totalmente, outras faz pouca, né? Porque nem todas as igrejas têm condições de fazer tudo isso. Mas eu acredito que tem igreja que faz isso. Nós já tivemos assim, a oportunidade de dar curso de alfabetização. Nós já demos curso na igreja, nós também já demos curso. Nós tentamos fazer um curso de teologia. Eu tenho até o material que eu comprei, um material num preço muito alto, mas nós fizemos. Eu até esses dias eu peguei aqui 4 pessoas, está por aqui, que deram as respostas das perguntas que eu mandava de teologia para eles estudar na Bíblia e responder e trazer para mim. Tinha um dia dos cursos e a gente fazia aquela noite, aquele horário, né, de 7 até as 9 era o horário do curso de teologia. E poucas pessoas se interessaram. Então, assim, a gente tenta fazer o melhor. É como eu disse, em Garanhuns a gente fez alfabetização, fez um ano de alfabetização de adultos, jovens e fiz também de criança, alfabetização de criança, que antes era
a criança não ia com a idade mais cedo, era a idade mais para 7 anos. Então ali eu já dava as primeiras letras, eu já ia dando as primeiras letras. E à noite, todos os dias, eu ensinava os adultos de 40 anos, de 50 anos. Cheguei a ser professora de pessoas de 80 anos, que aprendeu a ler com 80 anos e queria mudar, né? Ela botava o dedo e foi para lá e disse, não, a senhora passou esse tempo todinho sendo analfabeta, vai continuar sendo analfabeta. Ela não conseguiu, mas ela ficou feliz que a letra dela era bem redondinha, porque ela procurava sempre imitar a minha letra, que eu fiz caligrafia, muita caligrafia, e ela procurou fazer justamente isso. E nós tivemos também uma parte assim que teve uma grande contribuição aqui na igreja, foi o Dia da Beleza, né? Que a gente sabe que a gente tinha o Dia da Beleza e ainda hoje as meninas estão lá com um salão, tem um salão que tem umas meninas que trabalhavam no Dia da Beleza, elas colocaram o seu salão. Então a gente teve aquela contribuição e a participação. E de outros eventos mais que nós tivemos na igreja, que eu não estou lembrada agora, mas que nós tínhamos e que assim não deu continuidade, mas a princípio acontecia muito na igreja. Outro que sempre acontece é EBF, né? Que muitas igrejas já aboliram, mas a gente continua fazendo EBF e o resultado sempre é bom. Depois do EBF a gente cresce muito com muitas crianças que chegam para a igreja. Então assim, a gente não se esquece de pregar o amor de Cristo para com as crianças na EBF. Na EBF a gente tem a classe até de mães, né? Das avós, nós não restringimos apenas a criança. Nós vamos para os jovens, para os adolescentes e as mães e as vós. Então as classes são bem divididas, bem compartilhadas, numa visão maior. Então, quanto ao artesanato, também nós tentamos fazer. Quem sabe fazer crochê, nós convidamos para poder ensinar as outras a fazer crochê. Então, tem algumas que sabiam fazer crochê, mas foram poucas que chegaram. Nós também fizemos umas aulas eu tenho até o cachecol aqui, que era uma tabinha. Cesta básica, a gente sempre ajuda. Com os pregos, e a gente ia ali fazendo, enrolando a lã, e depois nós íamos tirando e ela ia crescendo, ia formando um cachecol. Nós fizemos bastante. Eu até hoje tenho uma caixa cheia de agulha. As tabinhas não, que eu tinha que mandar fazer o marceneiro fazer. Mas as agulhas continuam comigo, eu tenho bastante, porque a gente ensinava na igreja, algumas das irmãs aprenderam a fazer, fizeram seus cachecol, apesar daqui ser muito quente, mas assim, eu tenho ainda aqui guardado em casa o meu, outro eu passei para a irmã Rosane, também ela, acredito que ela aprendeu a fazer também. Então assim, a pastora Rosane tem um que eu doei a ela e eu acredito que ela aprendeu também a fazer. Não com a gente, ela já aprendeu com outra equipe, mas que é um trabalho que é voluntário, é social e é bom, porque faz com que as pessoas possam aprender e também sair vendendo. Quem tem jeito para vendas consegue vender. Então, a gente tentou, eu lembro do crochê e lembro dessa outra parte hoje que eu não lembro do nome, mas eu sei que a gente fazia bastante cachecol. E foram muitos que foram feitos na nossa igreja, que muitas mulheres se interessaram em aprender. Então, a gente nunca tentou a culinária, né? A culinária a gente nunca tentou ensinar a culinária, mas, assim, na área de artesanato e de aula, de alfabetização e tudo mais, a gente tentou. No início a gente tentou, então nós tentamos. Mas tudo é como Deus quer, o trabalhar de Deus eu conduzi e nós ainda temos tempo, né? Com certeza Deus dará mais oportunidade. O diácono Adeval. Terceiro ponto. Enquanto melhorava o mundo, Jesus o salvava. Até aqui temos visto que Jesus veio para salvar o mundo. E que, enquanto pregava a salvação, ele o melhorava andando por toda parte, fazendo bem. No entanto, Jesus nos ensinou também que fazendo bem no mundo,
direcionamos os olhos dos homens para o céu. Em Mateus 5,14, 16 está escrito: Vós sois a luz do mundo. Vós sois a luz do mundo. Né? Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas num velador, e alumia todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique o vosso Pai que está nos céus. Deus está falando de nós, né, irmãos? Que a gente tem que brilhar, né? Na onde nós estiver, aonde você estiver, você tem que brilhar. Você tem que ser uma mulher que dê um bom testemunho, um homem que dê um bom testemunho, né? Uma pessoa que chama atenção assim, que seja uma pessoa amável, né? Uma pessoa que, aonde você passar, alguém possa dizer: essa mulher é uma mulher abençoada, é uma mulher de Deus, é um homem de Deus, é um homem abençoado. Que pessoa boa, que mulher abençoada de Deus, que mulher maravilhosa, que mulher de Deus, que homem de Deus, né? Que gosta de ajudar as pessoas, que tem uma palavra maravilhosa, que tem um coração grande. Então, como diz a palavra, né? Que nós, aonde passar, a gente tem que brilhar, né? A gente tem que brilhar, porque é o Senhor que está nos abençoando, né? Porque nós somos a luz do mundo, irmão. Somos servo de Deus, né? Se somos servo de Deus, nós temos que brilhar onde nós passar, né? Nós temos que deixar o nosso brilho, um brilho diferente, né? O brilho de Deus, né? Que através do nosso testemunho as vidas possam se chegar a Deus, né? Como diz aqui a palavra de Deus, né? Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acenda uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia todos que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam vossas boas obras, né? E glorifique o vosso Pai que está no céu. Nós temos que fazer o bem, assim como Jesus fez o bem. Possamos fazer tantas boas obras, pregando o Evangelho, né? E fazendo a nossa parte social também, né? Fazendo a nossa parte espiritual e fazendo a nossa parte material, né? Levando a palavra de Deus, a parte espiritual que vem do céu, né? A Bíblia Sagrada que vem do céu, é a parte, em primeiro lugar, é a palavra de Deus, e a parte material, né? Que é necessária também para as vidas. Não é verdade, irmão? Então, temos que fazer as duas partes, né? A espiritual e a material, né? E ajudar as pessoas, como o Senhor fez. Então, como diz aqui a própria palavra de Deus. Aí diz aqui: fazendo bem, chamamos a atenção dos homens, né? Falando homens assim, é homens, mulher, né? Sentido genérico. Né? Fazendo o bem, chamamos a atenção dos homens. Não para nós, mas para Deus. Nós não vamos fazer o bem, irmãos, para se achar, né? Para se exaltar, não. A gente vai fazer o bem é para a gente demonstrar o nosso amor, né? A gente vai fazer o bem, não para você dizer, eu vou fazer o bem para me engrandecer, não. Você vai fazer o bem porque você é uma pessoa de Deus. Nem para chamar, né? Atenção para você mesmo. Não é para você chamar atenção para você mesmo, não. É para agradar o Senhor. Tudo é para a glória e honra do nome do Senhor. Não é para você. Nós não merecemos nada não, irmãos, né? Tudo é para a glória de Deus. Tudo é para a glória de Deus. Aqui nós não podemos ajuntar nada. O nosso tesouro temos que ajuntar é no céu, né? As boas obras, elas não salvam, Fazendo né? bem. Tem gente fazendo boas obras achando que vai ganhar a salvação pelas boas obras, não. A salvação a gente ganha por Jesus, é com Jesus que a gente ganha. Então temos que fazer os dois, né? A fé e a obra. Tiago mesmo diz, né? Lá o Tiagão, né, diz, né?
A fé sem a obra É morto. é morta. Então tem que estar as duas juntas. A fé em cima e a obra embaixo, né? A fé sem a obra, ela é morta. Então tem que agir as duas. Andam juntos. Andam juntas as duas, tem que andar juntas, a fé e a obra, né? Tem que andar juntas, iguais, a fé e a obra, né? A parte espiritual e a parte social tem que andar junta. Aí a pessoa é abençoada por Deus e Deus vai se agradando, né? Deus vai se agradando. Então diz aqui, né? Fazendo bem, chamamos a atenção dos homens, não para nós, mas para Deus. As boas obras não salvam, mas aponta para o Salvador e para a sua bondade, para com os homens. Tá vendo, irmão? Não é para nos agradar, não. Não é para dizer, eu fiz uma boa obra hoje, né? Glória a Deus porque eu posso. Nada disso. Você não pode nada. Tudo é para a glória de Deus, né? Foi Deus que lhe deu. Você fez porque Deus lhe deu, né? Então, Deus lhe usou para você fazer. A gente sente feliz quando a gente faz uma pessoa feliz. É bonito, né? Quando você chega numa casa de uma família e entrega lá uma cesta básica bem sortida, bem abençoada. Não é coisa ruim, não, é coisa boa. Não é feijão do ruim, né? Não é coisa, as mercadorias das ruim, não, das baratas, não. Coisa das boas. Levar coisa boa, né? Roupa boa. Entendeu? Chegar lá, entregar. Rasgada não, né? Rasgada né? não. Né? Pegar uma roupa que não presta mais, um sapato rasgado que não presta mais. Entregar lá, não. Entregar coisa que dá para usar, coisa boa. Aí você se sente feliz. Se você puder comprar novo, compre e leve novo, né? E Deus se agrada, né? Deus se agrada e Deus vai lhe abençoar. Mas não pense dá para receber, não. Pense em dar para fazer aquela família feliz, alegre, né? Porque, irmãos, nós não sabemos quanto tempo a gente vai ficar aqui, não, né? O diácono Aderó pode partir até hoje, ele não sabe, né? E a pastora Gilsânia pode partir até hoje, ela não sabe, porque o dia da manhã pertence a Deus, né? Só Deus sabe o nosso tempo de vida. Você pode partir até hoje, você não sabe. Aí quer essa boca para lá, irmão Deval. Se a gente partir, a gente vai para a glória. Você está preparado para ir para a glória? Não é verdade? Então a gente tem que estar preparado para ir para a glória, né? Então a gente tem que dar o nosso bom testemunho aqui na terra, né? Na terra. Somos crentes, servos de Deus, crentes salvos na pessoa de Jesus. O diabo é crente também porque crê, mas ele não é salvo não, né? Ele não é salvo não, porque ele já está condenado. Você não está condenado não. A sua fé persevera no Senhor Jesus Cristo. Você está servindo ao Senhor com alegria, né? Eu estou servindo ao Senhor com alegria. Eu tenho certeza da minha salvação em Cristo Jesus, que Ele é o meu Salvador. Ele é o único que pode me salvar. Então Jesus é o único que pode salvar você. Então vamos fazer o que nós podemos fazer pelo nosso próximo. Não é verdade? Então vamos fazer aquilo para agradar o coração do nosso Deus. Nós somos apenas usados por Deus, né? Usados por Deus para fazer aquilo que Deus quer que a gente faça. Jesus fez o que ele pôde fazer pelas pessoas e ele fez e fez bem feito, de acordo com a vontade de Deus, né? E ele está lá no seu trono, ele está vivo. Jesus está vivo no seu trono, na sua majestade, sentado, olhando para você, vendo o que você está fazendo, vendo o que a Deval está fazendo, né? Intercedendo por mim e por você diante do Deus Todo-Poderoso do seu Pai. Então vamos fazer a vontade de Deus, né? Fazendo bem, chamamos a atenção dos homens, não para nós, mas para nosso Deus. Em Efésios 2, 8 e 10, Paulo dá o mesmo sentido às palavras de Jesus, com as seguintes orientações. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus.
não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, né? Somos feitura dele, criado em Cristo Jesus para as boas obras, os quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela, né? Não vem de nós, irmão, vem de Deus, né? Vem de Deus. Tudo é Deus que faz na nossa vida. Se você hoje é uma pessoa boa, é uma pessoa abençoada, é uma pessoa transformada, é uma pessoa que faz o bem, é uma pessoa que gosta de ajudar, é uma pessoa que gosta de pregar o evangelho e abençoar as outras pessoas, isso não veio de você, não. Foi Deus que fez isso na sua vida. Foi Deus que transformou você. E eu creio que você não se gloria por você ser assim, não. Eu creio que você gloria a Deus por isso na sua vida. Porque a honra e a glória, você diz que é para Jesus. E eu creio nisso. Porque nós não merecemos nem glória nem honra, porque nós não somos nada disso. Nós somos apenas um vaso de Deus que Deus usa para falar do evangelho e para abençoar as outras pessoas. Então a honra e a glória é para Jesus, como diz Efésios 2, 8, 10, né, irmãos? 2, 8, 10. A honra e a glória é para o Senhor, né? Somos feitura de Deus, né? Somos feitura de Deus. Então vamos repetir esse versículo, né? Que Paulo fala aqui, né? Paulo dá o mesmo sentido aqui, né? Que fala assim, a fé, né? Sobre a fé, né? Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Porque muita gente diz, eu aceitei Jesus, foi Jesus que nos escolheu. Não foi você que aceitou, foi Jesus que lhe escolheu. Você foi um bem-aventurado, porque Jesus te escolheu, né? Você abriu seu coração, deixou Jesus entrar na sua vida, Jesus lhe escolheu, e Jesus transformou a sua vida. Agora a gente tem que dar lugar, né? Você tem que dar lugar, você tem que orar, você tem que se esforçar, né? Você tem que correr do pecado. A fé vem pelo ouvir. Ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus, né? Quando alguma coisa, quando vem as tentações, né? Quando vem a luta, olha, essa daqui teve doente uns dias desse aqui e a coisa foi feia. E eu disse, meu Deus, está começando tudo de novo, né? Eu corri para orar. E eu disse, Senhor, seja feita a tua vontade. Eu comecei a louvar a Deus. Ela doente no hospital, na situação difícil, eu louvando a Deus. Não estou dizendo isso aqui para me gloriar, não. Eu estava cantando, louvando a Deus. Mas só Deus sabe como estava meu coração. Eu estava louvando a Deus, sabe por quê? Porque Deus estava fazendo a vontade dele. Deus estava fazendo a vontade dele. Deus estava fazendo a vontade dele. Eu estava, Senhor, faça a sua vontade, Senhor. Eu não posso fazer nada, eu só posso orar. E eu estava louvando a Deus, louvava alto. Só Deus sabe quando ela estava lá dando os problemas. E o Senhor tem a misericórdia. A gente pode fazer nada não, irmão. Só Deus pode fazer. Só Deus, e é prova. E você dizer, Senhor, seja feita a tua vontade, glorificar a Deus. É difícil na prova a gente fazer isso. Tá aqui, ó, contando vitória. Né? Se Deus levasse, o que eu podia fazer? Tinha que continuar a obra. Tinha que continuar louvando a Deus e seguindo o caminho do Senhor. Né? A gente vai para a glória, eu também vai chegar meu dia também de eu ir para a glória. E vai chegar o dia de todo mundo ir para a glória. Né? Esse aqui é um passatempo, a gente está aqui, é passatempo. Um dia a gente vai ter que partir para a glória, desfrutar do bom. Não é aqui que a gente vai desfrutar do bom não, irmão.
A gente vai desfrutar do bom é lá na glória, no céu, onde Deus vai preparar um lugar para a gente, né? Onde Deus prepara um lugar para a gente. A gente está aqui até o dia que Deus quiser. Então, louvado seja o nome do Senhor. A gente tem que fazer a obra de Deus. Paulo diz, aquilo que a gente quer fazer por bem, a gente não faz. Mas aquilo que a gente quer fazer por mal, a gente faz. Sabe o que é isso, irmão? É a matéria. Então a gente tem que correr dessas coisas ruins. E para a gente correr dessas coisas ruins, a gente tem que orar. A gente tem que jejuar. Não é brincadeira não, irmão. Eu estou falando uma coisa séria aqui. Estou falando uma coisa séria. O mundo está uma coisa muito séria, irmão. A gente está falando uma coisa séria que a gente tem que orar. A gente tem que louvar a Deus. Corra. Louve a Deus. Pega um cantor cristão, pega a harpa cristã, pega seu inário, seja lá a igreja que você é. Salmos e hinos. Né? Salmos e hinos, a igreja que você é. Nossa igreja mesmo é batista, é o cantor cristão. Vá para o seu quarto, vá para a sala, vá para a sua varanda. Abra, cante ao Senhor quantos hinos você quiser. Leia a Bíblia, vá para o seu quarto orar. Faça a sua oração de 10 minutos, de 5, de meia hora, de 1 hora. Ore, vá ler a Bíblia 10 minutos, meia hora. Faça a sua oração 1, 2, 3 por dia. Não sei quantas orações você faz, mas faça quanto você puder. Fale com Deus. É tempo da gente estar com Deus. Não é brincadeira não. Porque o negócio está sério. Não se conforme com a situação da vida, não. Não se conforme. O crente hoje, a gente está vivendo uma situação que o crente tem que ser de verdade. Tem que ser de verdade. Então vamos buscar a presença do nosso Deus. Jesus pode vir, irmão. A qualquer momento a gente fica dizendo assim, mas tem que ser muita gente salva. Jesus ainda vai demorar. Jesus vai demorar ainda. Não sabemos, irmão. Nós não sabemos, não. Nós não sabemos, não. Ainda vai se cumprir muita coisa. E você sabe, eu sei. Ninguém sabe, não, irmão. Ninguém sabe, não. Ele pode vir até hoje. Nós não sabemos, não. Ele pode pegar a gente de surpresa. E aí, se a gente não estiver preparado? Se eu não estiver preparado, se você não estiver preparado, se você estiver preocupado com as coisas matérias da sua casa, da sua vida, e aí, esse tempo todinho vai ficar perdido, você vai ficar na grande tribulação, não vai ter mais essa oportunidade de ser salvo na brincadeira, não. Você vai ter que dar sua vida agora para ser sacrificado, ser torturado. É isso mesmo que eu estou dizendo, não é mentira, não. Então vamos se preparar para se encontrar com Jesus Cristo. A palavra de Deus que está dizendo, irmão. Você é a luz do mundo, eu sou a luz do mundo e nós temos que brilhar. Aí vamos aqui, né? Aí diz aqui. Nem todas as pessoas às quais fazemos o bem serão salvas. Nem todas as pessoas às quais fazemos o bem serão salvas, porque ninguém pode salvar por fazer ou por receber as boas obras. No entanto, fazer o bem abre os olhos do pecador, lança a luz diante dele, e a seu tempo Deus será glorificado. Os homens veem as nossas boas obras, mas glorifica a Deus. Mateus 5,16. O contrário também é verdadeiro. Quanto pior fomos diante dos homens, tanto menos eles glorificarão a Deus. Assim, em vez de sermos bênção, nos tornamos empecilho para a salvação deles. Ó, irmãos, só fazer a obra, você não é salvo, não. Eu não estou condenando você, não. Nem julgando. Porque se a pessoa fosse salvo só fazer a obra, tinha muitas pessoas aí que iam ser salvas, só fazendo a obra. Quer dizer que fazer obras, só fazendo obras é salvo? Não. Você é salvo reconhecendo
Jesus Cristo como Salvador da sua vida e respeitando e obedecendo e seguindo a Ele. Agora, quando você recebe Ele como seu Salvador, reconhece Ele como seu Salvador e segue a Ele, obedecendo a Ele, com certeza o Espírito Santo de Deus vai fazer você fazer as obras. Aí você vai seguir a Jesus, obedecer a Jesus e fazer nas obras como Ele fez. Você vai fazer as duas coisas. Tá certo? Você vai servir ao Senhor e vai ajudar o seu próximo. Aí você vai no caminho certo. Agora você deixar Jesus e fazer só a obra, pensando que fazer só a obra você é salvo, olha o dedinho, ó. É verdade o que eu estou dizendo. Vá para a palavra de Deus e você vai ver isso. Você tem que servir a Jesus, seguir a Jesus e também fazer o que Ele está mandando. Viu? Fazer a obra dele. Fazer o que Ele fez. Né? Aí a gente está fazendo as coisas certinhas. Né? Seguindo o que o Senhor está mandando. Porque só fazendo a obra, ninguém é salvo, não. A gente é salvo pela graça de Deus. E a graça de Deus é Jesus Cristo. Na sua vida e na minha vida. Só Jesus salva. Quem salva a nossa vida é Jesus, não é a obra, é Jesus Cristo. E com certeza, você servindo a Ele, você vai ter o desejo, a alegria de ajudar o seu próximo. Outro ponto, evangelizando e melhorando o Pronto, mundo. a pastora vai falar aqui sobre o quinto ponto, evangelizando e melhorando o mundo com Jesus. À luz do exemplo de Cristo, temos diante de nós alguns desafios. Primeiro, o desafio que nós temos é de termos atitudes semelhantes à de Cristo, né? Enquanto Jesus pregava, ele melhorava o mundo. Então, esse melhorar o mundo é pregue o evangelho. Tem muita gente necessitada de ouvir o evangelho verdadeiro. Esse evangelho que está na Bíblia, na palavra. Tem muita gente ainda carente e necessitada de ouvir o evangelho, que ainda não entendeu o plano de salvação. Tanto que a gente fala nesse plano de salvação, que a gente dá às crianças: eu pequei, Deus me ama, se eu aceitar Jesus, salve estou e aí morar no céu, né? Que são os 5 pontos principais que a gente faz, que tem até o livro Sem Palavras, e a gente sabe que a gente precisa levar para as pessoas, apresentar às pessoas esse plano de salvação. Não temos timidez, não temos vergonha de falar de Jesus. Fale sempre de Jesus, fale. Quando tiver oportunidade, fale de Jesus, não tenha medo. Pregue o evangelho. Se for convidado, pregue o evangelho. Onde tiver, fale de Jesus. Eu sei que está difícil a gente estar encontrando as pessoas, estar batendo papo, conversando por causa da pandemia que nós estamos vivendo. Principalmente nós que mantemos sempre o cuidado, né, de não estar exposto, mas a gente tem que saber que onde a gente chegar, a gente tem que ter a oportunidade de falar de Jesus. Aí ele fala sobre o ano aceitável do Senhor. Então, quando a gente fala desse ano aceitável do Senhor, eu estava falando para uma pessoa, porque tem muitas pessoas que lê a Bíblia e entendem a Bíblia do jeito que ela entende. E não é assim. A Bíblia, ela traz muitos assuntos que deixam a gente se questionando, se perguntando o que é que realmente ela quer passar para nós. Porque muitas vezes a gente pensa que a Bíblia ela é um livro de história. Ela não é um livro de história. Porque são os fatos que aconteceram, que muitos escritores narraram, né? Cerca de 40 homens escreveram a Bíblia. E quando a gente vai ver, ela vai se juntando e vai concordando, vai tendo a sua concordância. Aí o que acontece? A gente vê nessas concordâncias que os homens tiveram alguns fatos que não é totalmente aberto para a gente estar entendendo do jeito que deveria ser.
eu digo o quê? Eu quero narrar a história de Jesus. Aí tem Jesus recém-nascido, né? Tem Jesus recém-nascido até, vamos dizer, quando vem a perseguição que mata as crianças até 2 anos. Depois vem Jesus adolescente, com 12 anos. Depois vem Jesus com seus 30 anos, para os 33, quando ele é assassinado. E não tem a história da mocidade de Jesus, não tem essa história. Então, a gente sabe que a Bíblia não é um livro de história, mas a gente tem que compreender e pesquisar para a gente poder saber mais sobre aquilo que a gente quer trazer à memória e crer que o Espírito Santo fala. E exercitar mais o quê? A fé, irmã, a gente tem que colocar em prática a fé. Porque se a gente não coloca em prática a fé, como é que eu vou crer na palavra? Como é que eu vou crer nessa palavra? Então tem hora que pra gente muitas vezes a gente se questiona, se posiciona diante das questões bíblicas que surgem. São perguntas que surgem na nossa Bíblia. Então a gente tem que ler a Bíblia e entender o que a Bíblia está dizendo. Não é simplesmente dizer o que nós queremos dizer ou apresentar o que nós queremos apresentar. Não é isso. Nós temos que apresentar o que a palavra está dizendo. Nós não podemos dizer o que ela não está dizendo. O que ela não disse. Então, se eu não tenho conhecimento, aprofundamento, se eu não fiz pesquisa, então eu não posso falar daquilo que eu não pesquisei. Então, o que é que eu fiz? Eu tenho o doutor Champlin, que eu pesquiso muito nele, e eu vou lá nos livros dele e vou pesquisar. Eu não vou simplesmente chegar aqui e dizer, olha, eu acho isso. Não, não é o que eu acho. É o que a Bíblia diz, é o que os pesquisadores, teólogos pesquisando, estudando, analisando, tantos outros analisaram e pesquisaram à luz da palavra de Deus. Então eu vou ter argumentação para chegar e dizer, olhe, Jesus teve uma vida de santidade, Jesus teve uma vida que curou, Jesus teve uma vida que transformou as pessoas que chegavam para ele e muitas vezes nem precisavam pedir, apenas tocavam em Jesus e eram curados. Não pediam, não, tocavam pela fé. Então tinha aqueles que chegavam perto de Jesus e Jesus dizia, o que queres que eu te faça? Senhor, que eu veja. Então Jesus perguntava a ele, o que queres? O que é que você quer? Então tem coisas que Jesus deixa a parte pra gente. O que é que você quer? O que é que você quer? Então quando chega o ano aceitável, que eu digo, aqui que a palavra está dizendo, o ano aceitável do Senhor, eu aceitei Jesus com meus 16 anos. Até hoje eu continuo firme e forte na presença do nosso Deus, falando daquilo que é do meu coração, que germinou no meu coração. A palavra, foi a palavra. Veio muitas dificuldades, vieram. Veio muitos problemas, vieram. Eu estava ontem me organizando para sair e me lembrando assim, meu Deus, mesmo antes de eu te aceitar, mesmo antes de eu te conhecer, mesmo antes de eu te servir, já era perseguida, já era caluniada, já inventava conversa, porque assim, toda a vida eu gostei de estudar e eu fiz magistério. E quando eu estava fazendo magistério, levantaram lá uma conversa e a diretora foi na sala e me procurou. E eu nesse dia eu não tinha ido para a sala de aula. E no outro dia eu cheguei, aí as meninas, olha Gil, te procuraram, assim, eu disse, tem nada não. Quem fez isso vai aparecer, porque esse negócio aí não é de se esconder não, é de aparecer. E quando chegou o tempo, apareceu quem era. Agora pergunto se vieram e perdoe, Gil, pelo que nós fizemos, lhe condenamos, lhe caluniamos, achamos que era você, pensávamos que era você, mas não era. Então, muitas vezes, irmão, nós estamos para servir a Deus e antes mesmo de a gente estar servindo a Deus, as perseguições já chegaram nas nossas vidas, as palavras contrárias vieram. E no meu tempo, quem fazia um magistério, quem tinha científico, quem tinha... Era 3 coisas que tinha só os 3 mesmo, magistério, científico e contabilidade. Aí, e o magistério era pedagogia, se transformou em magistério. Aí era uma formatura bem bonita, cada um que contabilidade científica tinha sua formatura. Aí depois era que a gente ia para a faculdade. Aí a gente vai para a faculdade, aí a faculdade de Deus ensina muita coisa. Então a gente precisa ir para a faculdade de Deus para aprender.
Para quando a gente aprender, a gente compartilhar. Por que eu estou compartilhando com você? Porque eu passei nessa faculdade de Deus. E o ano aceitável do Senhor chegou para mim quando eu tinha meus 16 anos. Eu tive condições de pregar o evangelho para minhas amigas que andavam comigo, que viviam comigo, que no começo não entenderam e me abandonaram e eu fiquei só. Aí eu fiquei sozinha, mas mesmo assim estava servindo a Deus. Mesmo assim estava buscando a Deus. Terminei o magistério praticamente sozinha, porque minhas amigas diziam, você agora fala outra língua, você agora não é mais do nosso campo, você não anda mais com a gente e você não pode mais viver com a gente. Mas louvado seja o nome do Senhor, foi quando o Senhor disse, venha que você agora é diferente e você não pode andar do jeito que você quer. Então, eu tenho que pregar o evangelho. Eu tenho que viver esse evangelho. Aí, se esse evangelho vai chegar o ano aceitável do Senhor, então eu tenho que fazer as coisas de Deus com muita força. Eu preciso fazer com urgência, com determinação. É como o diácono Adeval estava dizendo. Quando eu passei agora no Vale da Sombra da Morte, nesses dias, né, que em maio, foi justamente no dia 18 de maio que eu estava internado, bem poucos dias, e passei 5 dias no hospital ali, naquela enfermidade todinha, e que veio as dificuldades, eu disse assim, eu vou partir. Eu sei que eu vou para a glória, eu vou embora. Eu vou me embora. Se Deus quer começar por mim, que eu seja a primeira, tudo bem, que eu seja a primeira da família, tudo bem, eu vou. Mas eu já aceitei Jesus, eu tenho convicção da minha salvação. Então é necessário que a gente passe para as outras pessoas enquanto tem tempo. Enquanto tem tempo. Quantas vezes eu me lembro que a gente ia para a rua 19 pregar o evangelho. A gente saía da 14 para 19. A gente saía da 14 para a rua 13. Saía da 14 para a rua Avenida 8 para pregar o evangelho. Quando a gente vinha, voltava do evangelho com aquele fulgor. Eu e muitas mulheres que já não estão mais conosco, estão em outras igrejas, mas o importante é que estão trabalhando, estão fazendo a obra, mas sabia que tinha que chegar para as outras pessoas o ano aceitável do Senhor para elas. Então, nós temos que fazer o trabalho. Então, nós temos que nos revestir da palavra de Deus e fazermos com que a palavra seja conhecida. E as boas obras? É necessário fazer as boas obras, sim. Precisamos fazer as boas obras. Mas a gente tem que fazer o seguinte, irmão. Fazer com a direita que a esquerda não veja. A gente tem que contribuir com essa para que essa daqui não esteja vendo. Não precisamos fazer propaganda. Aí eu ajudei tal pessoa, aí eu fiz isso por tal pessoa e... Não precisamos disso. O Senhor já viu. O Senhor já sabe. Então, se o Senhor já sabe, eu não vou me preocupar com isso não. Eu vou fazer a minha parte. Se a pessoa reconhecer, glória a Deus. Se ela não reconhecer, glória a Deus também. Então, nós temos que ter atitude de misericórdia e bondade. Misericórdia e bondade. Ser sensível e não indiferente às necessidades das pessoas. Quantas necessidades nós vimos, pessoas carentes, necessitadas, pessoas precisando de uma palavra, Esse dia eu liguei para uma pessoa e ela disse assim, pastora, eu estava orando para que a senhora ligasse para mim. Eu estava orando, pedindo a Deus, Deus, cede tua vontade. Eu estou precisando de uma palavra, faça com que tua serva, que está doente, que está num momento que não está tendo tanto contato com as pessoas, faça com que ela ligue para mim. E quando eu liguei para ela, eu disse, irmã, sou eu. Aí ela disse assim, começou a chorar. Aí eu disse, olha, pastor, eu estava orando a Deus, que eu disse, Deus, eu estou precisando de uma pessoa para conversar e é um desabafo muito sério que eu preciso dizer. E a pessoa ideal é a pastora, porque ela vai me ouvir e vai ficar com ela. Eu sei que ela está doente, no momento ela não está ainda podendo receber tantas coisas, mas é com ela que eu preciso conversar. E eu liguei para essa irmã, e essa irmã chorou muito, disse o que tinha que dizer, tirou as dúvidas que tinha que tirar,
e perguntou, baseado na Bíblia, tudo mais. Eu conversei com ela, dei a palavra e ela ficou feliz e disse assim: que bom, pastora, que Deus fez com que a senhora ligasse para mim. Porque eu estava orando e pedindo a Deus, porque eu não queria lhe atrapalhar, mas eu queria ouvir o que a senhora tinha para me dizer. Então, Deus, Ele responde e nós temos que ser sensíveis à necessidade daquela pessoa. Então, a gente tem que saber que homens e mulheres têm problema, têm dificuldade, né? Tem as suas dificuldades. E nós podemos identificar, nós podemos fazer o bem. Quando aquela pessoa está necessitada, nós temos que ajudar e fazer o bem, socorrer. Então, a primeira coisa que nós podemos fazer, irmãos, é a Bíblia. Em tudo a gente tem que citar a palavra de Deus. A todo momento nós temos que falar da palavra de Deus. O diácono Adeval quer falar. Irmãos, sobre essa questão de ser sensível às necessidades das pessoas, eu quero deixar um versículo que está nessa chave aí, né, desse texto. Se encontra lá em 1 João, capítulo 3, e o verso 17. 1 João, lá pertinho de Apocalipse, né? Primeira Epístola de João, capítulo 3, e o verso 17, que diz assim, olha, preste bem atenção, viu? Preste bem atenção que está escrito em 1 João, né? 1 João, capítulo 3, e o verso 17. Diz assim, olha, ora, aquele que possuir recurso deste mundo e vir a seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Amém, irmãos? 1 João, capítulo 3, verso 17. Vou ler de novo. Ora, aquele que possuir recurso deste mundo e vir a seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Né? Esse versículo, ele fala de várias formas. Não é só de alimentação, não, né? De uma palavra, de conforto, de veste, de calçado, de alimento, né? Esse versículo fala de várias formas, né? Que às vezes o irmão está necessitado de alguma coisa, né? E você tem o recurso para dar, e você sabendo que pode ajudar o seu irmão, e sabendo quem é a pessoa, e você tendo para ajudar e não ajudar, como você pode dizer que tem o amor de Deus na sua vida? Isso é forte, meu irmão. Isso é muito forte, viu? O Espírito de Deus. Isso é forte. Deus está falando, viu? Deus está falando nessa manhã. Se eu tenho o recurso de Deus na minha vida, que eu digo que eu tenho, e eu dizer que eu tenho, e posso ajudar alguém, e eu endurecer meu coração, e não ajudar e não ajudar e não ajudar o meu irmão, como eu posso dizer, meu irmão, que eu tenho Deus na minha vida? Isso é muito forte, meu irmão. Aleluia. É muito Glória forte. a Deus. Isso é muito Aleluia. forte. É muito forte. Glória a Deus. Aleluia. A palavra de Deus, irmão, está falando aqui, olha. Evangelização e social. É a palavra e ajudar no material.
Se você tem esse recurso na sua vida, não negue. Faça as duas partes. Se Deus lhe deu, faça. A Bíblia diz, é melhor dar do que receber. Se Deus lhe deu condições, dê. Ajude e socorra. Se eu tenho para dar, isso é muito bom. É melhor do que eu não ter e alguém me dar, e eu precisar, eu receber. Não é verdade, irmão? Você ser um crente salvo e que tem condições, tanto na palavra como no financeiro. Tem coisa melhor, irmão? Você ter Jesus na vida e ter uma vida no altar e ter o financeiro é muito bom, né? E já pensou o irmão ter Jesus na vida e não ter o financeiro? É difícil para o irmãozinho, né? Que ele tem uma coisa que é boa, mas tem outra coisa que está faltando, né? Então, aquele que tem Jesus e tem o financeiro, está completo, é muito bom. E tem muita gente assim. E tem muita gente que tem Jesus na vida e tem o financeiro e é abençoado, porque Jesus, ele abre o coração e abre a mão para abençoar aqueles que estão precisando. Mas tem muitos que têm Jesus na vida e tem o financeiro e não abre a mão para ajudar aquele que estão necessitado. Então, João está falando aqui, olha, aquele que tem o recurso, tem para dar e nega. Será se ele tem Jesus no coração? É uma pergunta, né, irmão? Você ter para dar e não dar. E quando chegar na hora do julgamento, hein? Quando chegar na hora, quando você se apresentar diante de Deus. Irmão, isso é forte, irmão. Vou ler mais uma vez. Ora, aquele que possui recurso deste mundo e via seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Como pode permanecer o amor de Deus? Medite nesse versículo. 1 João capítulo 3 e o versículo 17. A palavra está com a pastora. Que Deus abençoe meus irmãos. Muito obrigado. Ore por mim, ore pela minha pastora, ore pela sua pastora, pela Igreja Batista Evangelizadora no Curado 4, né? Ore por mim que eu preciso. Que Deus abençoe a igreja do Senhor. Amém? Muito obrigado, viu, irmãos? Vamos buscar o Senhor enquanto é tempo. Então, irmãos, a Bíblia, ela é a palavra de Deus na sua essência. Ela traz mudança de vida para a gente. Ela traz mudança de pensamento para a gente. Ela traz muitas coisas boas. Mas tem uma coisa também que nós devemos contribuir nesse estudo. É que nós temos que cuidar da terra. Nós sabemos em Gênesis que Deus fez o mundo. Lembra que Jesus, enquanto estava no mundo, ele melhorava as coisas do mundo. Glória a Deus. Então nós Aleluia. também temos que cuidar glória, da glória terra. a Deus. Nós temos que cuidar. Glória a Deus. Então o Glória Senhor a Deus. deu a tarefa a Adão Glória a Deus. e o Senhor deu a Obrigado, tarefa a Jesus. nós. Tenha Nós temos que misericórdia cuidar da de terra. nós. Tenha Então eu não vou misericórdia. jogar coisas no chão, não vou bagunçar, porque quando chove a gente vê o que acontece. Aí a gente culpa só vamos dizer, as pessoas responsáveis, prefeitura e essas coisas aí, em Lourdes e tudo mais, mas a gente também contribui para que essas coisas aconteçam. Então a gente tem que vigiar também. Nós temos que preservar a natureza, nós temos que cuidar dessa natureza. Nós não podemos deixar assim não. Então, como os servos de Deus, nós temos que vigiar em tudo e crer nessa palavra. Então, conclusão. Com a pregação do Evangelho, não salvaremos todos os homens, mas devemos pregar como se pudéssemos e não tivéssemos outra tarefa a fazer. Aí eu volto para que o diácono Deval disse. Noé, ele preparou uma arca e ele achou que iria salvar muita gente ali naquela arca. Claro que a arca não dava todo mundo daquele tempo dentro da arca, não dava. Quem foi que Noé salvou? A sua família. Foi a família de Noé, né?
foram 8 pessoas, Noé e mais 7. Ele, a esposa, seus 3 filhos, Sem, Cã e Jafé, e as esposas de Sem, Cã e Jafé, as 3 noras de Noé, que são as mulheres também sem nome, 4 mulheres sem nome que aparecem. Aparece Noé, Sem, Cã e Jafé, e não diz o nome das 4 mulheres. Então o que acontece? Ele pensou que ia salvar mais gente, mas só foi a família de Noé que foi salva. Não quero dizer que só vai ser salvo sua família, não é isso. Mas que você precisa pregar para sua família, que você precisa pregar para o seu vizinho, que você precisa evangelizar as pessoas que se aproximarem de você. Como eu disse a você, eu passei meia hora numa ligação para Minas, pregando o evangelho. Porque a gente tem que aproveitar a oportunidade a tempo e a fora de tempo de pregar o evangelho, de falar das coisas boas do Senhor. Então, nós temos que pregar o evangelho e como se aquela pessoa vai aceitar Jesus, não importa. Um passou 10 anos com o pastor Eloy, o outro passou 28 anos, mas foi pregado o evangelho e aquelas pessoas aceitaram. Vai ter pessoas que não vão aceitar, nunca vão concordar, mas a gente vai fazer a nossa parte, né? Como Jesus disse, tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber. Então, a palavra é alimento, a palavra é água, né? É o Espírito Santo que representa a água. A palavra é eficaz, a palavra é transformadora, então essa palavra vai transformar, então a gente precisa pregar. Então, com as nossas boas obras, também melhoraremos todo mundo, mas uma parte dele podemos melhorar. Nós não vamos melhorar o mundo todo, não vamos. Uma parte do mundo vai melhorar com o meu testemunho, com o seu testemunho, com o que você está fazendo. Uma parte do mundo vai melhorar, vai dizer, ali tem um homem de Deus, uma mulher de Deus, um servo de Deus, ali tem alguém que é de Deus. Então, uma parte vai melhorar. Então, a nossa missão, ela é integral, ela é completa. Né? A nossa missão é completa, de alcançar o homem todo. Não é pela metade, não. Uma parte sim e outra parte não. É alcançar a vida por completo. Homem, mulher, criança, adolescente, jovem, seja quem for, precisa ser alcançado. Então, quando a gente faz essa parte nossa, que é de pregar o evangelho, eu digo a vocês que a Bíblia, por si mesma, ela responde muitas coisas, e muitas coisas a gente tem que pesquisar, muitas coisas. Porque tem assunto que a gente pega em Apocalipse que a gente tem que pesquisar, mastigar bem, para poder a gente não dizer uma coisa que não está dizendo. Então a gente tem que ter justamente convicção dos fatos que nós estamos falando. Então é o conhecimento. Então a palavra de Deus, ela transforma. E ela muda. Assim, ela muda mesmo o nosso pensamento. Aleluia. Deixa aquele pensamento arcaico e a mente abre-se para o novo tempo, que é a palavra de Deus. Aleluia. Transformando as nossas mentes e os nossos corações. Que o Senhor nos abençoe nesta manhã. Amém. E que no próximo domingo, na nossa escola bíblica dominical, nós vamos aprender sobre missões e os fazedores de tenda, que era justamente o apóstolo Paulo, que para sobreviver fazia tenda, né? Uma ajuda de custo que ele tinha era fazendo tenda. Que o Senhor nos abençoe. Nós vamos orar, agradecendo a Deus por essa manhã. Lembrando que é Lila que está cantando. Lila né? Tá cantando aí. Lila está louvando. Tá feliz. Né? Lila está louvando a Deus por esse sol maravilhoso que hoje está fazendo. E Lila está louvando ao Senhor, né? Vamos orar a Deus, agradecer a Ele por essa manhã, por esse privilégio, que o Senhor te abençoe. Amém. E mais tarde nós estaremos no nosso culto, né, divino, lá o culto da família, lá na igreja. Compartilhe essa live, irmãos. Que o Senhor te abençoe. Amém. Senhor Deus, Amém. eterno Pai. Glória a Deus. Louvado seja o teu santo e excelso nome. Glória a Pai, Deus. nós te louvamos por essa manhã. Te agradecemos Glória por esse a Deus. privilégio Glória a maravilhoso de estarmos aqui com a tua Glória palavra a Jesus. em Glória a nossas Jesus. mãos. Glória a Senhor, Deus. quando nós dizemos que foi cerca Obrigado, de 40 Senhor. homens que escreveram essa palavra, e ela por si, Senhor, vai confirmando os textos, Senhor, vai afirmando Aleluia. aquilo que tu queres falar ao nosso coração. E teve coisa, Senhor, que tu não permitisse que fosse escrita, e porque tu sabe que nós como homens queremos saber mais além do que Aleluia. tu queres falar conosco. Mas tu colocasse limites. E em tudo nós temos limites na nossa vida. Verdade. Então, nesta manhã,
Nós falamos sobre tantas coisas maravilhosas, sobre o compartilhar das tuas santas escrituras, da tua palavra, o prazer de pregar esse evangelho transformador. Glória a Pai, Deus. eu te louvo, porque tu és aquele que estás conosco na nossa jornada. Eu te agradeço porque tu és aquele que está com cada um que chegou para assistir, ou para ouvir, ou para cultuar junto conosco nessa manhã. Nós te pedimos, abençoe cada um no seu lar e que à noite nós estejamos te adorando juntamente com todos para a glória do teu santo nome. Amém, Pai, nós Jesus. te agradecemos por tudo em nome de Jesus. Amém. Amém. Que o amor de Deus, o nosso Glória eterno a Deus. Pai, que Glória a graça a Deus. salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, que é o poder Amém, Jesus. e a consolação do Espírito Santo do Senhor, Glória a repousa Deus. sobre a igreja do Senhor e sobre os seus filhos, espalhados na face da terra. Glória a Deus. Hoje e sempre, Amém. em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém. Glória a Deus. Paz, irmão. Agora.